Olá, muito boa tarde. São vários os casos em que os portugueses são vítimas de tragédias que, em parte, podiam ter sido evitadas. Desta vez foi uma derrocada numa via pública que há muito levantava receios. É uma tragédia que o arcebispo de Évora acompanhou com proximidade e que queremos também analisar hoje aqui com a presença da diretora de Informação da Renascença, Graça Franco. Mas para já ficam os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Natal aproxima-se e as mensagens comerciais multiplicam-se. Talvez por isso, no Vaticano, o Papa Francisco alerta hoje para a doença do consumismo. A receita é simples. Todos podem contrariar esta tendência com pequenos gestos de partilha. E la generosità è una cosa di tutti i giorni. È una cosa che noi dobbiamo pensare come posso essere più generoso con i poveri, con i bisognosi, come posso aiutare di più. O Vaticano viveu dias de festa com mais de 8.000 cantores, músicos e especialistas de música sacra e liturgia de todo o mundo, incluindo Portugal. Francisco levou conselhos especiais ao terceiro Encontro Internacional de Coros. Siate animatori del canto di tutta l'Assemblea e non sostituitevi a essa, privando il popolo di Dio di cantare con voi e di dare testimonianza di una preghiera ecclesiale e comunitaria. Io tante volte mi rattristo quando in alcune cerimonie dove ci vado si canta tanto bello ma la gente non può cantare quello. È una cosa strana. Os católicos de todo o mundo viveram a solenidade de Cristo Rei, com que se conclui o ano litúrgico. O Papa assinalou o momento com uma reflexão sobre a realeza de Jesus, um rei sem ambições políticas. La storia ci insegna che i regni fondati sul potere delle armi e sulla prevaricazione sono fragili e prima o poi crollano. Ma il regno di Dio è fondato sul suo amore e si radica nel cuore. O Papa refletia na audiência pública com os peregrinos sobre a importância de uma existência livre, grata e autêntica, longe das idolatrias que escravizam a sociedade, mas marcada pela alegria de amar e ser amado, quando uma criança, um rapaz, subiu ao palanque da sala Paulo VI e começou a brincar diante de todos, completamente indiferente ao protocolo. Dai maceta. Somos de Argentina, Papa. Déjalo. Si quieres jugar acá, déjalo. Es argentino, indisciplinado. Queridos hermanos, este chico no puede hablar, es mudo, pero sabe comunicar, sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar, es libre, indisciplinadamente libre. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Congresso da União Internacional Cristã dos Dirigentes e Empresários debateu em Lisboa o negócio como uma nobre vocação. O 26º Congresso Mundial da União Internacional Cristã dos Dirigentes e Empresários, organizado em parceria com a Associação Cristã de Empresários e Gestores de Portugal, juntou na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa cerca de 450 participantes de 32 países.
O objetivo, vincar no meio da sociedade que o mundo financeiro, dos negócios, pode ser uma nobre vocação e contribuir para o desenvolvimento e integração social de todas as pessoas. We have created a program called Companies Without Poverty, where every company allows their workers to self-diagnose their level of multidimensional poverty and come up with a customized family plan to overcome their deprivations. And this is in the form of a dashboard. So the dashboard is what allows the family to understand where they are and what their challenges are. O projeto Empresas Sem Pobreza recorre às novas tecnologias, com uma aplicação móvel onde cada trabalhador pode fazer o seu diagnóstico e o da sua família, a partir de 50 indicadores diferentes. Atualmente está a ser posto em prática em 25 países, da América Latina, mas também de outras latitudes como África e Ásia, com resultados muito positivos para a própria produtividade das empresas. That when deprivations and problems affecting the workers go down, the productivity of the company goes up because there is less turnover, less absenteeism, more employee fidelity, more motivation, more cohesion, and the company starts understanding why is the cashier or the secretary coming late. It may be a transportation problem, or it may be a violence problem, or it may be a housing problem, which are easy to address, but people need to know what's happening. Depois de um acidente que a deixou paraplégica, Amina Laraki Slawi tem dedicado os últimos 25 anos da sua vida à inclusão de pessoas portadoras de deficiência no mundo laboral e na vida ativa. Algo que, segundo esta empreendedora, depende em primeiro lugar da forma como a sociedade olha para as pessoas portadoras de deficiência. Finalement, c'est l'environnement qui fait que nous sommes handicapés. C'est vrai qu'on a moins de capacités, qu'il y en a qui ne peuvent pas marcher, il y en a qui ne voient pas, il y en a qui n'entendent pas, il y en a qui fonctionnent différemment. Mais tout ça, c'est que de la diversité. C'est l'environnement qui est hostile. C'est l'environnement qui fait que nous sommes handicapés. Si l'environnement était complètement accessible et si on ne sentait pas cette différence entre nous, notre monde et l'autre monde, il n'y aurait pas de handicap. Do Texas, nos Estados Unidos da América, chega-nos a história de Randy Lewis, um empresário que, a partir da experiência com o seu filho Austin, portador de autismo, decidiu criar um projeto ligado também à inclusão de pessoas com deficiência. Um ideal que começou por aplicar na própria empresa onde trabalhava, uma das organizações mais lucrativas, mas também mais exigentes do seu país. We did not exclude any jobs or any disabilities. People with disabilities had to do the same jobs, earn the same pay, held to the same performance standards. Same. And we found out that people with disabilities perform as well or better. Their retention is better, their absenteeism is less, and they work safer. So it was a win-win. Plus it changed our culture. It made us better managers, better people, focusing on trying to make each other successful. Dos 200 trabalhadores portadores de deficiência que foram inicialmente contratados no âmbito do projeto pensado por Randy Lewis, passou-se hoje para mais de 2.000 trabalhadores, distribuídos por diversos centros de produção. We've got to do something. It's not just good business. It's about bringing in people from the shadows who are unnecessarily condemned to a life of poverty because of a difference and because of our prejudice and because of our ignorance. Nesta abordagem a projetos que fazem do negócio uma nobre vocação, título do Congresso Mundial deste ano da União Internacional Cristã dos Dirigentes e Empresários, que decorreu em Lisboa, fazemos agora uma incursão pelo território asiático, pela Indonésia. As a very critical ingredient to an inclusive and sustainable development. And we in Indonesia have a lot to catch up. We are far behind in terms of literacy, skills, as well as entrepreneurship. And I think this is the call that we need to answer. How are we to be instrumental to accelerating the catching up? A igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mundo laboral é outra questão que preocupa os empresários e gestores cristãos.
O exemplo da Fundação Sem Fins Lucrativos Led by Her, iniciada em 2008, mostra que é possível implementar projetos com impacto nesta matéria. And we started with a program that helps women who have suffered from violence become entrepreneurs. And the program we created with 2 business schools and with companies and individuals who come in and give their time. So together we put together a program of 300 course hours over 1 year that help women transform their lives and open the project of their dreams, along with individual coaching and mentoring and events. Aqui ficaram alguns dos projetos que marcaram o Congresso Mundial da União Internacional Cristã dos Dirigentes e Empresários, que decorreu na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Este ano, a UNIAPAC atribuiu pela primeira vez o Prémio Negócio como uma nobre vocação. O galardão foi para Ramon del Rosário, presidente da FINMA, um projeto de investimento sediado nas Filipinas, que tem como lema "A vida pode ser melhor" e que privilegia iniciativas que têm um impacto real na vida das populações mais pobres. O arquipélago das Filipinas, que vai receber o próximo Congresso Mundial da UNIAPAC em 2021, com a curiosidade de coincidir com a celebração dos 500 anos da chegada do cristianismo àquele país asiático, graças também ao contributo português. Temas que pode encontrar em agência.eclésia.pt. Agora a análise da atualidade com Graça Franco, diretor de Informação da Renascença. Dom Francisco Senra Coelho, arcebispo de Évora, foi dos primeiros a manifestar a sua proximidade às vítimas e familiares em mais uma tragédia que podia ter sido evitada, Graça Franco. Aparentemente, de facto, há aqui assim uma sucessão de avisos em relação à possibilidade de uma catástrofe que foram sucessivamente negligenciados. Ontem eu li um artigo de Helena Marques que fazia o elenco de 24 anos de avisos, desde 98, em que há um primeiro plano municipal que avisa para a necessidade de encerrar aquela estrada. Depois, em 2002, 2008 e 2015, há sucessivos estudos do Instituto Superior Técnico e da Universidade de Évora que apontam exatamente para a mesma necessidade, e aquilo que vemos é uma espécie de negligência em cadeia. Portanto, é avisada a Câmara Municipal, é depois avisada também a Direção Regional de Energia. Essa Direção Regional comunica à Direção Geral de Energia, e com muitas mudanças também de tutelas entre estas várias direções gerais, mudanças de ministérios, sucessivamente, aquilo que era um aviso grave e responsabilizante em relação ao outro... Vai-se diluindo com a distância. Exato, vai-se diluindo com a distância. Eu ontem estava a reler aquela exortação apostólica do Papa Francisco sobre a chamada universal à santidade. E há aqui um ponto em que o Papa Francisco recorda que a Igreja não tem que se transformar numa ONG, é muito mais do que isso, portanto tem a missão de irradiar Cristo e é essa a sua principal missão, mas isso não deve, nem é, compatível com uma ausência de empenhamento social do cristão, ou seja, a responsabilidade pelo outro não é uma responsabilidade teórica, é uma responsabilidade efetiva. Aquilo que o Dom Francisco fez em relação à proximidade com a tragédia já ocorrida, portanto, ir ter com as vítimas, deveriam, no fundo, todos os cidadãos, mas muito particularmente os cristãos, ter feito para, no fundo, aquilo que o Papa diz aqui, que é lutar para que o sistema mude e seja menos exclusivo. E o que acontece é que as populações destas zonas estão, digamos, abandonadas e cada vez mais abandonadas. Cada vez mais sem voz, não é? Exato. Por um lado, há uma centralização de todos os poderes que esquece as periferias, e neste caso esquece mesmo aqui assim à beira, quer dizer, nem estamos a falar de umas terras perdidas para lá de Trás-os-Montes, que deveriam exigir a mesma responsabilização. Claro. Mas não, é aqui ao lado, é em pleno Alentejo, é a tal estrada que Marcelo Rebelo de Sousa fazia para cá e para lá todas as semanas. Portanto, há aqui assim uma espécie de responsabilização de cada um em relação à segurança do outro, começando
pela exploração da pedreira, que vai andando, até comer aquilo que é a margem da estrada, não é? É verdade, estava ali tapado por umas oliveiras, mas havia pessoas que sabiam do efetivo risco. Nós ouvimos um professor universitário que dizia: bom, mas eu não ia para essa direção, isso era competência lá do engenheiro que deveria estar a supervisionar a pedreira. Portanto, toda a gente espera que o outro tome a iniciativa e não se quer maçar com a segurança de todos, não é? Muitas dessas pessoas serão cristãos, não é? Exato, muitas dessas pessoas são cristãos. Eu acho que há, em toda a sociedade, na nossa sociedade civil, há de facto uma falta de cultura de intervenção e uma certa cultura de deixa andar, que é muito típica do portuguesismo, digamos. Pois nós, ali assim, à beira da tragédia, arranjamos uma solução, somos criativos, evitamos que o maior Achamos que vai correr tudo exatamente, bem sempre, não é? Mas nós temos que fazer a nossa parte, quer dizer, de facto o abandono em Deus não é o abandono do deixa andar, é acreditar que fazendo a nossa parte nós também contamos com Ele. E aqui não há a nossa parte feita, não há também em termos de poderes, provavelmente não há também o empenhamento dos cristãos em lutar por um regime, por exemplo, mais solidário. Vamos assistir à descentralização. Essa descentralização vai ocorrer, nós sabemos todos, e quantos de nós, não é, estão a debater isso? Estão a debater que há meios efetivos para que, por exemplo, as estradas municipais tenham meios financeiros nas câmaras para ocorrer àquilo que é a sua conservação. Nós vimos agora também os autarcas de Amarante a denunciar um caso com praticamente quase 2 anos em que a estrada está com um buraco aberto de um dos lados, não é? E a Câmara diz: bom, mas nós não temos meios, não temos dinheiro, não temos recursos para consertar. Penso que essa é uma estrada partilhada, portanto não é só municipal, mas seja como for, quer dizer, seja nacional, seja municipal, é importante que nós também, os lisboetas, todos aqueles que vivem em grandes cidades, não considerem que a periferia pode viver sem nada. E os cristãos têm a obrigação de se envolver na política também. Bom, apesar da política não goza de grande popularidade hoje em dia, mas há um dever de envolvimento. Há um dever de envolvimento para cá tenha essa vocação específica. Estamos aqui a falar, a cidadania é sempre política, não é? Isso não há dúvida, não é? É o interesse do governo da polis, em certa medida, é sempre política. Agora, cada um ao seu nível, somos engenheiros, podemos fazer política no sentido bom do termo, ou seja, no sentido de intervenção social, de intervenção, digamos, mesmo junto dos vários poderes. Não será uma obrigação de cada um de nós ser deputado, não é? Porque, por exemplo, não tinha vocação nenhuma. Mas a cada um não se responsabilizar do outro, de facto. E essa responsabilização, o Papa diz aqui, é importante, não é só dar de comer ao sem-abrigo que encontramos. É, no fundo, mudar o sistema económico que permite que exista sem-abrigos, independentemente de serem aqueles com que nos encontramos ou daqueles com que não nos encontramos. E neste caso das estradas, nós podemos ver muito claramente que há uma responsabilização de toda a comunidade que foi deixada andar, que cada um quis fazer só a sua pequenina parte, mesmo em alguns casos não fizeram a sua pequenina parte, e a desresponsabilização é total, não tem nada a ver com isso. Sim, temos a ver com a segurança daqueles trabalhadores da pedreira, não é só o empresário que tem. Se nós vimos, está uma pessoa pendurada a fazer pinturas num edifício, que não tem capacete, não é? É nossa também obrigação denunciar isso, quer dizer, não podemos permitir que haja uma série de coisas que ponham em risco a nossa vida ou a vida dos outros próximos, no sentido das pessoas que estão no nosso prédio, ou dos outros longínquos, os que estão pendurados, digamos, nos prédios dos outros. Claro. E temos esse dever. E eu acho que é uma falta de cultura. Por exemplo, nos países nórdicos isto não acontece. Cada um se sente também responsável pela
pelo vizinho do lado, não é? Esta proximidade da Igreja, o Dom Francisco manifestou sua proximidade, entretanto ele esteve em Borba e celebrou no Santuário do Senhor dos Aflitos uma Eucaristia, que é um local de grande devoção dos borbenses. Também o Padre Ricardo Cardoso, que é o pároco de Borba, destacou e valorizou bastante o envolvimento da Corporação Local de Bombeiros. É importante a Igreja estar também nestes momentos, não é? É evidente, eu acho que desse ponto de vista nós temos um presidente que é assumidamente católico e que tem também esse lado muito visível, de humano e de, enfim, de visibilidade dos afetos. Nós somos uma comunidade, não é? E os portugueses valorizam isso muito, não é? Valorizam. Estavam um pouco habituados a associarem figuras públicas de governo, de responsabilidade na nação, aos afetos. Este é um presidente de muitos afetos, mas como, vamos ver, António Guterres era também um católico assumido e tinha também essa versão, embora temperamentalmente sejam muito diferentes. Mas nós temos, de facto, uma missão de alegria, de esperança para os outros, de acompanhamento. Aqui, assim, nesta exortação, dos caminhos para a santidade é saber chorar com os outros. Está aqui assim também escrito saber chorar. Saber chorar é partilhar a dor dos outros de uma forma efetiva, até que nos toque no nosso próprio coração. E, portanto, é evidente que, mal fora que a Igreja não estivesse presente num momento destes, não é? Era quase escandaloso que não tivesse. Vamos esperar que eles não se repitam. Não, exatamente. Mas vamos esperar é que nós todos, enquanto também comunidade responsável, não caindo naquilo que é uma pura ONG, saibamos, de facto, velar também pelos nossos irmãos que estão a todo lado, não é? Muito bem, Graça Franco, muito obrigado por esta análise hoje aqui no programa Eclésia. A concluir, lembro apenas que mais logo, na Antena 1, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.